Por que isso é interessante? Eu entendo que a escolha de Shyamalan por colocar um casal gay como sendo os donos da casa e eles têm que tomar essa decisão ou não, que é crucial para toda a humanidade, é uma escolha muito acertada. Porque você tem duas bandeiras muito fortes aqui que por razões, eu não vou dizer que são razões desconhecidas, mas por razões não justificáveis, são bandeiras muito opostas. Por quê? Você tem um casal gay e você tem um tema fortemente cristão. E a construção dessas duas histórias, né, a questão da fé, do sacrifício, do fim do mundo, e essa questão do casal gay, todo o preconceito que eles têm sofrido, a dificuldade para se casar, a dificuldade para se relacionar publicamente aos olhos dos outros e como isso traz consequências, a dificuldade para adotar uma filha, essas duas bandeiras ideológicas, a questão do relacionamento homoafetivo e a questão da fé cristã, elas são colocadas pela sociedade atual como duas grandes inimigas. E eu não tenho a pretensão de vir aqui dizer que elas não são. Elas são opostas, mas o termo inimigas eu acho mal colocado. Eu entendo que é um termo mal colocado. E eu vou explicar isso mais a fundo. E eu peço a sua licença para gastar um pouco de tempo antes da parte com spoilers, para colocar o meu posicionamento e por que eu entendo que a escolha por um casal gay para tratar de duas mensagens poderosíssimas e totalmente intrínsecas na fé cristã, ela é muito acertada. Tá? Nós estamos vivendo um momento onde aqueles que têm uma prática, um relacionamento assumidamente homoafetivo, uma parte com maior representatividade nas grandes mídias tem meio que declarado uma guerra aos cristãos, justificando que os mesmos desde sempre declararam uma guerra às práticas e os relacionamentos homoafetivos. E o que eu gostaria de trazer para cá? Porque eu acho que esse filme ele tem uma importância muito grande nesses dois assuntos. Primeiramente, quem acompanha meu canal sabe que eu sou evangélico, protestante, e eu estou trazendo um filme onde a figura do casal gay ela é fundamental numa decisão de um assunto e uma temática essencialmente cristã. E a escolha é acertada por quê? Você tem duas construções muito fortes. O background dessa família, né, desse casal gay com essa filha adotiva, né, que eles constituem uma família propriamente dita. E você tem essa temática escatológica do fim dos tempos e da questão do sacrifício, vindo de encontro. E nesse filme elas entram em confronto pela construção que o próprio filme dá aos dois assuntos. Só que, como eu havia dito há pouco, essas duas temáticas, né, o relacionamento homoafetivo e a fé cristã, do que alguns estão chamando de intolerância, de perseguição, elas têm estado em constante confronto nas mídias, na TV, recentemente, né, da parte do posicionamento que alguns tiveram com falas de pastores evangélicos influentes. Só que tem uma coisa que as pessoas não estão entendendo. À luz da palavra de Deus, você não vai encontrar na Bíblia uma incitação ao ódio, à perseguição, à aniquilação, ao extermínio dos homoafetivos e daqueles que têm relacionamentos e práticas homoafetivas. E é importante eu ressaltar algo. Você viu que até o momento eu não usei o termo homossexual. Porque as pessoas costumam dizer assim, nós temos que respeitar a opção sexual das pessoas. Isso etimologicamente está incorreto. Porque não existe opção sexual. Ninguém consulta a Deus e nem a estrutura genética antes de ser gerado como feto, dizendo, olha, eu quero nascer homem, quero nascer mulher. E muito menos depois, ainda que você nasça homem, nasça mulher e decida ter uma troca de sexo a partir de intervenção cirúrgica, o seu teste genético, o seu DNA ainda vai apontar cromossomo X ou cromossomo Y. Mesmo que externamente o seu exterior, a sua aparência, o seu corpo físico esteja indicando uma situação diferente devido à intervenção cirúrgica por opção do portador, do dono do corpo. Então, o termo opção sexual ele tem vários problemas. O que nós podemos optar é pela homoafetividade. Você ter afetividade, relacionamento, você ter convívio matrimonial, enfim, com pessoas que são
do mesmo sexo que você. E o heteroafetivo é aquele que tem afetividade, relacionamento amoroso, matrimonial com pessoa de sexo diferente, tá? O termo opção sexual é muito mal utilizado, tá? Porque ninguém opta pelo sexo. Quem escolhe o sexo da pessoa com a qual ela vai nascer é Deus. Você não pode, depois de ter nascido mulher, dizer quero ser homem. Você faz intervenção cirúrgica, ok. Vive com práticas de quem é um homem, ok. Mas você, geneticamente, ainda é mulher. Então, o que você pode, de fato, optar é pela sua conduta afetiva por alguém homo ou hétero em relação ao teu próprio sexo, tá? Mas isso é só questão de etimologia. Eu espero que vocês tenham entendido isso. E por que eu estou falando dessa questão? Uma parte, não vou dizer que são todos, tá? Porque eu, particularmente, tenho muitos parentes, amigos, colegas que são gays, que são lésbicas, que são homoafetivos, e o meu relacionamento com eles é de extremo respeito, de extremo carinho. Tá? Tenho pessoas na família, tenho pessoas no trabalho, no meu convívio de uma forma geral. Tá? Eu sei que eu não falo por toda a massa evangélica existente no mundo, mas eu falo por toda a massa evangélica com a qual eu convivo. Tá? Estamos no caminho evangélico, né? Nós nos convertemos à fé cristã protestante evangélica há um pouco mais de 20 anos. Eu já congreguei em Igreja Batista, Quadrangular, Sara Nossa Terra, Assembleia de Deus, e eu posso responder pela totalidade dessas igrejas que eu congreguei, pela totalidade das pessoas com quem eu convivi, que não existe, por parte desses com quem eu tive acesso, que não foram poucos, uma preocupação, uma bandeira, um foco, uma meta em fazer da vida do homoafetivo um inferno, em perseguir. O que é que os cristãos evangélicos, aqueles que são espiritualmente sadios e instruídos à luz da Bíblia, o que é que eles defendem? As práticas reprováveis por Deus na Bíblia. Você vai encontrar Deus reprovando no mesmo texto em que é mencionado o relacionamento homoafetivo, a qual Deus se refere, que os homens abandonaram as suas relações naturais, deixando as suas mulheres se relacionando com outros homens. As mulheres abandonaram suas relações naturais, deixando os homens se relacionando com outras mulheres. No mesmo texto que Deus traz essa prática como reprovável por parte dele, ele vai mencionar homens presunçosos, arrogantes, soberbos, cheios de si, avarentos, mentirosos, glutões. Então veja que a Bíblia traz uma lista de práticas reprováveis. Então, por exemplo, à luz da palavra de Deus, quem tem uma prática, um relacionamento homoafetivo, é tão pecador quanto alguém que habitualmente conta mentiras. Uma pessoa que tem relacionamento homoafetivo, ela não é mais pecadora do que uma pessoa que sente inveja de outra. Quando eu minto, quando eu me revolto e profiro palavras agressivas contra alguém, eu sou tão pecador quanto qualquer pessoa que tem uma prática, um relacionamento homoafetivo. E os evangélicos não têm bandeiras específicas para condenar somente um tipo de pecado, porque à luz da Bíblia, toda conduta reprovável aos olhos de Deus tem o mesmo peso. Então não existe da parte dos evangélicos uma perseguição direcionada e uma perseguição acalorada e específica direcionada contra pessoas com relacionamentos homoafetivos. Pessoas que optaram por viver as suas vidas como se tivessem nascido num outro sexo cromossômico. Não existe isso no meio evangélico. Existe o quê? O que existe dos dois lados. O excesso ignorante, o excesso estúpido. Eu conheço pessoas que se dizem evangélicas e cristãs que têm comportamentos agressivos, preconceituosos contra pessoas homossexuais. Existem contra pessoas de religião matriz africana. Existem com pessoas que são de religião oriental asiática. Mas também conheço pessoas que são gays e que têm atitudes preconceituosas, discriminatórias com pessoas de fé cristã protestante evangélica. Então não existe nada direcionado. Algumas das melhores pessoas que eu conheço e que eu convivo ao longo de toda a minha vida são homossexuais. São pessoas que optaram por relacionamentos e práticas homoafetivas, que são excelentes filhos, excelentes amigos, excelentes funcionários,
São pessoas excelentes em tudo que elas fazem e optaram por relacionamentos e práticas homoafetivas. Então, existe uma necessidade urgente de desmistificar e quebrar toda essa tese, esse conceito de que há um conflito e que são inimigos lutando contra si. Tá? Se o evangélico ele começasse a denunciar veementemente a prática homoafetiva, ele teria que ter a mesma volúpia em denunciar um marido que trai uma esposa, então ele tem que levantar uma bandeira contra o adultério. Ele teria que denunciar uma pessoa viciada em tabaco ou viciada em bebida alcoólica, porque ele tem que lutar contra o vício das substâncias que alteram o comportamento natural. Ele teria que ter uma bandeira que denunciasse todo aquele que tem prática mentirosa, estelionato, agressividade doméstica. Todas essas práticas, aos olhos de Deus, à luz da palavra e do texto bíblico, são igualmente reprováveis aos olhos de Deus. É importante que isso fique claro, porque tem que acontecer de uma vez por todas uma desmistificação, tem que ter uma quebra, uma desconstrução ideológica de que os evangélicos odeiam os gays, que são inimigos dos gays. Aos olhos de Deus, todos são pecadores e carecem da sua glória. Todo evangélico é tão pecador quanto um gay. A diferença está no tipo de prática, mas Deus não diferencia as práticas. Deus não fala os afeminados ou as mulheres masculinizadas, eles são muito mais pecadores do que aqueles que têm inveja do seu irmão, do que aqueles que mentem, aqueles que são violentos. Todas as práticas que Deus se aborrece quando o homem comete estão em mesmo patamar. A única diferença, sabe qual é que é? É que algumas estão explícitas aos olhos de quem vê de fora e outras são ocultas. Se alguém me vê na rua, não olha para mim e vê um rótulo dizendo Júnior é mentiroso. Mas se vê dois homens de mão dada, ali está exposto que eles têm relacionamento homoafetivo. Então acabam sofrendo uma maior discriminação, o que eu não estou defendendo. Qualquer tipo de discriminação, desrespeito, tratamento desrespeitoso, intolerante, é igualmente pecado. O fato de eu não respeitar a opção que a pessoa tem daquilo que ela faz com a vida dela é tão pecado quanto qualquer outra dessas práticas. Existem situações que precisam ser bem pontuadas. Todas as pessoas, elas têm a mesma equivalência aos olhos de Deus como pecadores, seja qual for a sua prática. Uma pessoa que aponta um dedo para um gay, para uma lésbica, para alguém que optou por relacionamento homoafetivo e a condena, comete maior pecado do que aquela que tem práticas que também aborrecem a Deus. E por que eu estou dizendo que nesse filme a escolha desse casal ela é pontual para construir a nossa história? Porque nas mãos desse casal, juntamente com a sua filha, está o poder de decidir ou não se sacrificar pelo bem da humanidade. Essa mesma humanidade que age para com eles de preconceito, de intolerância, de desrespeito. Por isso ela é tão poderosa.